Você conhece Malba-Tahan? Ainda não? Então vem comigo que nesse vídeo nós vamos aprender um pouquinho sobre quem foi o moleiro de Malba. O escritor Malba-Tahan, ele na verdade era um escritor brasileiro, de nome Júlio César de Melo e Souza. Era do Rio de Janeiro, nasceu em 1895 e viveu até 1974. Ele deu aula em algumas escolas no Rio de Janeiro e ele gostava muito de escrever contos. E ele gostava de escrever para os jornais. Certa vez ele combinou com seu editor de escrever contos sobre o Oriente Médio e publicar no jornal. Mas ele percebeu que o editor pegava os contos dele e não publicava, deixava de lado. Aí um belo dia ele teve uma ideia. Ele chegou para o editor dele e falou assim: olha, esses contos que eu escrevi, realmente eles não são muito bons mesmo não. Mas eu descobri um escritor inglês chamado Richard Slade. E ele é muito bom. Aí aqui os contos dele para você verificar se pode publicar ou não. No dia seguinte, os contos estavam na primeira página. Então ele descobriu que, como brasileiro, ele não ia conseguir fazer sucesso. Então ele resolveu criar um pseudônimo para publicar suas histórias. E assim nasceu Malba-Tahan. Ele estudou durante vários anos a cultura árabe, criou uma biografia sobre o Malba-Tahan, biografia de um personagem, na verdade, mas que ele escrevia como se fosse verdadeiro. E durante muitos anos as pessoas acreditavam. Chegou a ponto dele criar também a biografia de um tradutor das histórias do Malba-Tahan. Então as pessoas realmente acreditavam que aquele era um escritor árabe sendo traduzido para o português. Ele ficou tão conhecido como Malba-Tahan que mais tarde, quando ele já era conhecido como professor Júlio César, que tinha o pseudônimo, ele recebeu uma autorização especial do presidente Getúlio Vargas para ter na sua carteira de identidade o nome Júlio César de Melo e Souza e também Malba-Tahan. No Rio de Janeiro, a data de nascimento dele, 6 de maio, foi proclamada pela Assembleia Legislativa como Dia do Matemático ou Dia da Matemática em homenagem a Malba-Tahan. Assim como algumas escolas levam o nome dele. Eu comecei a ler Malba-Tahan, eu conheci o autor Malba-Tahan através do livro O Homem que Calculava. Eu tenho ele aqui e já falei dele em outro vídeo, esse aqui. Esse livro aqui é de uma série especial chamada Vira-Vira. Você vira e tem outro livro junto. Ó. Esse aqui é Os Melhores Contos. Mas eu tenho aqui também A Matemática Divertida e Curiosa. São várias histórias sobre a matemática, histórias curiosas. Temos aqui Maktub, são algumas histórias do Oriente. Tenho aqui também Lendas do Bom Rabi, esses já são histórias sobre judeus, muito bom também. E Amor de Beduíno, também história sobre os povos do deserto. Eu vou deixar aqui na descrição alguns links para alguns livros do Malba-Tahan. Outro fato muito curioso é que em 1973, um ano antes de sua morte, ele deu uma entrevista ao Museu do Som, lá no Rio de Janeiro. E essa entrevista, ela está gravada e você pode acessar através do site do Malba-Tahan na internet e ouvir ele contando algumas de suas histórias. Eu achei bastante interessante, depois se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou também deixar o link aqui na descrição. Interessante foi a escolha do nome Malba-Tahan. Tahan era o sobrenome de uma das alunas dele, então ele achou esse nome interessante. E Tahan significa moleiro. Moleiro é a pessoa que trabalhava moendo trigo para fazer farinha. A palavra moleiro vem de mó, que é a pedra, as pedras usadas para triturar a farinha. E Malba era um povoado lá na Arábia, que ele achou interessante, juntou e fez Malba-Tahan, o moleiro de Malba. Então, em homenagem ao Malba-Tahan, eu trouxe aqui um desafio matemático para vocês se divertirem e exercitarem a mente.
O padeiro, ele encontrou lá na sua despensa 3 sacos de farinha. Esses sacos de farinha eles tinham mais de 10 quilos cada um. Então, cada saco de farinha, mais de 10 quilos. Mas ele também sabia que cada saco tinha menos de 20 quilos. E ele precisava saber quanto que pesava cada saco. Só que a balança dele, que estava com problema, só pesava de 20 quilos para cima. Então, o que ele fez? Ele pesou aos pares. Com esses 3 sacos, ele pesou 2, depois trocou, pesou 2, depois trocou, pesou 2 e fez 3 pesagens, chegando a 3 valores. Um par pesou 30 quilos, outro par pesou 32 quilos e outro par pesou 28 quilos. Com esses valores ele descobriu quanto pesava cada saco de farinha. Você consegue descobrir? Tenta aí. Depois me diz aqui nos comentários a que conclusão que você chegou. É claro também, né? Deixa aquele joinha, faz a sua inscrição, liga o sininho. Em relação ao desafio anterior, quantos pães o padeiro tinha na cesta, o nosso amigo Evandro, que comentou, ele acertou. O padeiro tinha 7 pães. Na primeira casa, ele vendeu metade mais meio pão, que é 3,5 mais meio, 4. Sobraram 3. Chegando na segunda casa, ele vendeu metade mais meio pão, quer dizer, 1,5 pão mais meio, 2 pães. Sobrou 1 pão para a última casa. Metade mais meio pão dá 1 pão e assim acabaram os pães. Se você não ficar satisfeito com essa explicação e quer saber como calcular, eu vou postar um vídeo apenas com os cálculos para chegar nessa solução. Um abraço e até a próxima.